A comunidade afrodescendente sempre rezou cantando, dançando e tocando. Por quê? A nossa ideia de Exu, de movimento, Exu é movimento, é de entrar em harmonia com a natureza. Ora, se a Terra está em movimento, girando em torno do seu eixo e girando em torno do Sol, no momento em que a gente também se movimenta e gira e estabelece uma integração com esse movimento da Terra, a gente faz contato com o espaço. Então a ideia era exatamente de rezar através deste movimento, já que Terra é movimento. Quando eu canto, eu movimento as cordas vocais, quando eu danço, eu movimento todo o meu organismo, quando eu toco, eu movimento, quando eu canto, eu movimento a língua. Então, o tempo inteiro é esse processo de interação do movimento. E aí, a gente vai ter essas pessoas cantando para os ancestrais, antes até da chegada, bem antes da chegada dos baianos aqui em 1835, por aí. E nós temos, então, uma atividade de louvor às almas, que é o jongo. O jongo, aqui no estado do Rio, vai ser algo muito presente, porque é o culto aos ancestrais, é o culto ao preto velho, é o culto às pessoas que já morreram, é o culto àqueles que vinham e que lutavam contra o processo escravagista. Né? Dessa junção do jongo, que já existia aqui, com o que os baianos trazem, que é o samba de roda da Bahia, o samba de roda da Bahia vai se desenvolver basicamente em Cachoeira, com os baianos em Cachoeira. Ele vai ter uma característica do miudinho, uma cantiga rápida, do samba de roda. Junto com o jongo, surge o samba das escolas de samba, que vão se distribuir em 3 estilos de samba. O samba enredo, que conta uma história, o samba de terreiro, que fala da comunidade, e o samba de partido alto, que é o samba do improviso, que foi o primeiro que surgiu na escola de samba. A gente já tinha o samba de meio de ano rolando com o Noel, com o Geraldo Pereira, com o Ismael. E aí as escolas de samba, a partir dos anos 30, começam a se estruturar e começam a ter uma necessidade. Nos anos 30, começa a briga de Abdias de Nascimento, do nosso tá com fome, dá de comer, Solano Trindade, com as ideias sindicalistas no mundo inteiro e com as ideias de Vargas, né? Os direitos do operariado. A gente vai ter coisas muito interessantes. A Portela vai surgir de um grupo de pessoas que gostavam do samba, mas os negros do Cais do Porto tinham uma consciência de sindicalização muito grande e que eram jongueiros. Vão criar uma escola sindicalista, porque eles diziam que o pessoal da Portela era da direita. E aí a gente tem as escolas de samba surgindo, mas tudo isso por influência dos pais de santo, que estava Vó Maria do Jongo, estava todo o pessoal da Portela também ligado à comunidade terreiro, o pessoal de Maria da Fé na Mangueira. O Calça Larga vai ter uma ideia. Haviam 3 escolas pequenininhas que ficavam brigando entre si, e aí todos moravam no Morro do Salgueiro, dentro da tradição judaico-cristã. Todos que são de um mesmo lugar formam uma família extensiva, e aí ele cria a família salgueirense sob a égide de Xangô, e a escola, que 3 escolas de cores diferentes acabam se unindo
com as cores branca e vermelha, que representa o Xangô, o dono da pedreira, porque o Morro do Salgueiro é uma grande pedreira. E Xangô é o rei do fogo, é o homem dos Araúru, das pedras de fogo, né? A ideia de chamar de escola de samba vem de Ismael, que olhava as meninas do Instituto de Educação e que dizia: lá elas aprendem a ser professoras, mas nós aqui somos uma escola de samba, somos os professores do samba. Mas a primeira escola, em 1934, 35, que vai se estruturar realmente como escola de samba, vai ser a Portela. Graças a quem? Graças ao nosso querido Paulo da Portela, que sai da área da Praça 11, da zona portuária, onde ele nasceu e foi criado, junto com o pessoal que o prefeito Pereira Passos tira do centro da cidade, porque a ideia de modernização da cidade do Rio de Janeiro, mais uma vez, exclui a comunidade afrodescendente do circuito. Então, o Pereira Passos faz um bota abaixo, derruba tudo naquela área do mangue e alguns elementos ali da Praça 11 e faz com que as pessoas que moravam na Praça 11 fossem para Oswaldo Cruz. Para dar uma ideia para vocês, a diferença da Praça 11 para Oswaldo Cruz, em Oswaldo Cruz era uma área nitidamente rural. Era do carro de boi, não tinha ainda luz elétrica, era uma área bem agrícola ainda, não tinha conduções na área no seu trem, né? E o prefeito Pereira Passos manda fazer a Cinelândia, a Avenida Rio Branco, o Palácio Morre, o Teatro Municipal. Ele queria um Rio de Janeiro francês. E o Rio de Janeiro francês não pode se condenar com cara preta. Então, ele criou uma forma de evitar que os negros chegassem à Praça Paris, ou à Avenida Rio Branco, a parte da Biblioteca Nacional. Eles só poderiam chegar até a Central. E proíbe todo e qualquer tipo de batuque nos terreiros da cidade. Isso vai estimular muito os negros à resistência. E aí o carnaval passa a ser algo que conta com a corda. Ele deixa de ser uma grande confusão ou um baile de máscaras aos moldes de Nice, na França, para vir para a rua, cada um delimitando, através da corda, a participação do seu grupo. Aí o governo fica preocupado, porque isso significa organização do povo, organização comunitária. A comunidade passa a atuar organizadamente. Começa a haver o princípio de uso das cores de cada escola. No princípio não havia uma rigidez tão grande nas cores, mas a coisa do pertencimento, da identidade, né? É o Paulinho da viola, é o Martinho da Vila Isabel, é o Paulo da Portela, né? Quer dizer, naquela época, bem antes do Martinho e do Paulinho, mas é o Paulo da Portela para se diferenciar de um outro Paulo de Bento Ribeiro, né? Que vai, inclusive, organizar um primeiro enredo, que é o quadro de giz. Ele enfoca a educação como sendo algo básico e fundamental para esse país. Isso nos anos 30. Nós já estamos em 2015 e ainda não conseguimos resolver esse problema fundamental da educação, né? E assim, as escolas de samba, elas vão representar a resistência da comunidade negra na
retirada que o prefeito Pereira Passos faz dos negros da vida da cidade do Rio de Janeiro.